Então nós podemos ver aqui que em 3 pontos há transporte de prótons da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Aqui no complexo proteico número 1, 4 prótons saem da matriz para o espaço intermembrana. No complexo proteico número 3, mais outros 4 prótons. E no complexo proteico número 4, mais 2 prótons, totalizando assim 10 prótons que migram da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, conduzido assim pela energia de 2 pares de um par de elétrons. Quando esses prótons migram de um lado para o outro, nós criamos uma diferença de corrente elétrica, que é de mais ou menos 1,14 volts, e uma diferença de energia livre conduzida por esses elétrons que nós já vimos, do NADH até o oxigênio, de 220 kJ por mol. Então nós podemos dizer que essa energia eletrônica, essa energia dos elétrons que migraram desde o complexo 1 até o oxigênio, que era uma energia de aproximadamente 220 kJ por mol, foi capaz de ser transformada nesse movimento ou nesse transporte de prótons de um lado para o outro da membrana. E o que é que esse transporte de prótons, na verdade, ele vai produzir, que poderá depois ser convertido em ATP? Na verdade, esse transporte de prótons ele gera 2 componentes de uma força chamada de força protomotriz ou força protomotiva. Esses 2 componentes dizem respeito a uma diferença de pH existente entre os 2 meios, já que os prótons eles são relacionados com o pH. A passagem dos prótons de um lado para o outro faz com que um lado fique mais ácido do que o outro, promovendo assim uma diferença de pH. Ao mesmo tempo que o próton altera o pH quando migra de um lado para o outro, o próton também altera a carga elétrica, uma vez que cada próton é carregado positivamente. Então nós teremos uma diferença entre o lado da matriz mitocondrial e o lado do espaço intermembrana, uma diferença de carga elétrica, de um lado positivo, do outro lado negativo, e uma diferença de pH, de um lado ácido, do outro lado básico. Seria o que estaria mostrando essa figura aqui. Então são 2 os componentes que regem a força protomotriz. Um gradiente de prótons que geram a diferença de carga elétrica, positivo de um lado e negativo do outro, e uma diferença de pH em virtude do aparecimento da maior concentração de prótons no espaço intermembrana. Se dá uma olhada aqui, o pH no espaço intermembrana é 7, o pH no espaço, na matriz mitocondrial, 7,5. Então, esses 2 componentes é que vão gerar força necessária, ou seja, foi a conversão da energia dos elétrons em uma força protomotriz, caracterizada por esses 2 componentes, que vai ser transformada na energia química, energia de síntese do ATP. Mas como é que isso vai acontecer de fato? Como é que a cadeia respiratória é acoplada com a fosforilação oxidativa? Isso acontece por um mecanismo chamado quimiosmose, ou mecanismo quimiosmótico da fosforilação oxidativa. Então nós podemos ver nessa figura que os prótons migraram pelo complexo 1, pelo complexo 3, pelo complexo 4, aumentaram a concentração no espaço intermembrana de prótons, diminuíram a concentração de prótons na matriz mitocondrial, só que esses prótons vão retornar para a matriz mitocondrial, vão retornar através da ATP sintase. Então, esses prótons vão migrar através dessa proteína aqui, ATP sintase, e ao migrarem, eles gerarão a condição ou a energia necessária para a síntese de ATP a partir de ADP e a partir do fosfato. É o que nós veremos agora. Então, a ATP sintase ela possui 2 porções. Uma porção esférica, chamado fator de acoplamento 1, é o F1, e uma porção que vai ficar
transmembrana, uma porção membranal chamada de F0. A síntese do ATP ocorre em virtude do retorno dos prótons para a matriz mitocondrial, e hoje nós sabemos que a cada 3 prótons que retornam, um ATP é formado. Então, cada 3 prótons que vão retornar para a matriz fornece a energia necessária para a síntese de um ATP. E nós sabemos também que mudanças na conformação da enzima acontecem com a entrada desses prótons, e essas mudanças são as mudanças responsáveis por promover a entrada do ATP, por promover a ligação do ATP com fosfato e por promover a saída do ATP recém-sintetizado. Então, nós estamos vendo aqui a porção F0 inserida na membrana. Aqui nós temos o espaço intermembrana. Aqui a porção F1 localizada na matriz mitocondrial. Então, lembrando que os prótons estão em alta concentração no espaço intermembrana. Eles irão atravessar F0 e vão fazer com que F1 promova um movimento de rotação. E esse movimento em rotação é o movimento responsável pela síntese do ATP, como nós veremos agora. Então, na verdade, F0 ele é composto por 10 domínios C. Então, são 10 domínios C que apresentam intercomunicação entre eles através de um canal proteico. A ligação entre F0 e F1 acontece por 2 domínios, um epsilon e um gama. O domínio F1 é formado por 6, a porção F1 é formada por 6 domínios, sendo 3 alfas e 3 betas, e ligando ainda a porção F0 à porção F1, nós temos o domínio delta e 2 domínios B. Essa, portanto, é a composição do complexo proteico F0-F1, também chamado de ATP sintase. Então, quando os prótons estão aqui no espaço intermembrana e eles adentram no canal proteico localizado entre os domínios C da porção F0, nós observamos que eles vão migrando através desse canal, circulando completamente os canais proteicos C e saem por um outro espaço já na matriz mitocondrial. Então, eles entram por esse canal proteico que se comunicam com o espaço intermembrana. Eles dão a volta por toda a porção F0 da ATP sintase e saem aqui por esse retorno à matriz mitocondrial, por esse outro espaço, por esse canalículo, por esse canal proteico que comunica o espaço intermembrana à matriz mitocondrial. Então, a fosforilação oxidativa, na verdade, é a conversão de ADP em ATP, utilizando assim a energia liberada pelas reações de oxidação da cadeia transportadora de elétrons, que fizeram com que os prótons migrassem da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana, e no seu retorno, ao passarem pela ATP sintase, eles promovem esses movimentos de rotação que serão responsáveis pela síntese do ATP. Então, a energia vai ser direcionada contra um gradiente de prótons. Então, excesso de prótons fora da matriz mitocondrial, a matriz que vai apresentar carga elétrica negativa, e a porção intermembrana também com carga negativas são os componentes da força protomotriz. Além disso, nós observamos que a membrana interna é impermeável a prótons. Dessa forma, os prótons só vão poder voltar pela ATP sintase. Como elas não conseguem atravessar a membrana, o excesso de prótons volta pela ATP sintase, consequentemente, são obrigatoriamente responsáveis pela síntese do ATP. E aí, a ATP sintase é quem vai promover a ligação do ADP com o grupamento fosfato. Isso acontece a síntese do ATP acontece na porção F1. A porção F1 é composta por 3 subunidades beta, 3 subunidades alfa. São nas subunidades beta onde acontece a síntese do ATP. Então, na ATP sintase, ao passar 3 prótons pela ATP sintase, há a capacidade de sintetizar. Isso gera energia suficiente para a síntese de um ATP. Entretanto,
para que haja assim, para que a síntese seja capaz de acontecer, ela precisa de mais um quarto próton. Esse quarto próton ele é necessário para o transporte de fosfato pela membrana interna da mitocôndria. Então, o grupamento fosfato também não consegue atravessar a membrana, mas o próton ele facilita a entrada. Então, vai precisar de 3 prótons que vão atravessar a ATP sintase e mais um próton que vai levar consigo o grupamento fosfato. O que é que nós podemos ver aqui? Nós podemos ver que existe o domínio beta, ele existe em 3 configurações diferentes. Uma configuração ligada a um ATP, a configuração ligada ao ADP e uma configuração onde ele está completamente vazio. Então, atravessou 3 prótons do lado P para o lado N, o que é que vai acontecer? Essa ATP sintase, essa porção F0 da ATP sintase, ela gira. Ao girar, ela promove a saída do ATP recém-sintetizado, a ligação desse ADP com o fosfato sintetizando um novo ATP e no espaço vazio a entrada de um novo ADP e de novo grupamento fosfato. Entrou mais 3 prótons, passou mais 3 prótons pela ATP sintase. Novamente a ATP sintase vai girar. O ATP que foi sintetizado aqui, ele vai sair, vai ser liberado. O espaço, o domínio com o ADP, mas o grupamento fosfato vai promover a ligação para a síntese do ATP. E o espaço onde estava vazio vai se ligar um novo ADP e um novo grupamento fosfato. E esse ciclo se completa quando atravessa mais 3 quando se atravessa mais 3 prótons, e esse movimento se refaz, liberando um ATP, ligando-se novo ADP e novo grupamento fosfato, e mais um espaço estando vazio. Então, a cada 3 prótons, esse movimento se refaz e libera um ATP. Novamente mais 3 prótons e o movimento se refaz, isso se repete e dessa forma vai ser sintetizado o ATP. Baseado nesse novo conhecimento de que 3 prótons atravessando a ATP sintase é responsável pela síntese do ATP, associado à passagem de um outro próton do espaço intermembrana juntamente com o fosfato, para que haja essa ligação aqui, para que esse fosfato possa estar disponível para a ligação com a ADP, nós podemos dizer que um NAD que transporta 10 prótons para a matriz mitocondrial e que para cada ATP é necessário 4 prótons retornar para a matriz mitocondrial para a síntese de um único ATP, cada NADH ele é responsável pela síntese de 2,5 ATPs. Ou seja, são 10 prótons saindo, 4 prótons, a cada 4 prótons síntese de um ATP, como 4 prótons equivale a 2,5, né, a fração 2,5 dos 10 prótons que saíram, cada NADH é responsável pela síntese de 2,5 ATPs. Já o FAD, não, ele só consegue deslocar 6 prótons para o espaço intermembrana. Então, quando esses 6 prótons retornam, 4 sintetizam ATP e os outros 2 sintetizam meio ATP, no total de 1,5 ATPs. Nós podemos observar aqui também que a síntese de ATP e o consumo de oxigênio, eles estão completamente acoplados. Então, existe um acoplamento entre a transferência de elétrons e a síntese de ATP nas mitocôndrias. E como é que a gente consegue medir esse acoplamento da transferência de elétrons com a síntese de ATP? Nós observamos que os elétrons são transferidos para o oxigênio e esse oxigênio vai ser consumido. E se esse oxigênio for consumido na mesma razão ou na mesma proporção que a síntese de ATP, então nós vamos ter um acoplamento. Observando esse primeiro gráfico aqui A, nós podemos observar que quando o succinato ele é fornecido às células, as células vão ter a condição necessária para
produzir NADH e, consequentemente, né, o succinato ele é um dos componentes para produção de NADH. Ao fornecer para a célula o succinato, nós estaremos fornecendo a condição necessária para a doação de elétrons para o NADH, síntese de NADH, consequentemente, a transferência para a cadeia respiratória. Entretanto, nós observamos aqui que quando o succinato ele é fornecido às células, nós não observamos um consumo muito grande de oxigênio, nem observamos também a síntese de ATP, mostrado por esse gráfico pela linha vermelha. Entretanto, quando no meio nós colocamos, juntamente com as células, nós colocamos ADP e fosfato, nós estaremos dando para a célula as duas condições necessárias: os elétrons energizados na forma de NADH e o ADP e o ATP, que são os substratos da ATP sintase. Dessa forma, nós observamos um aumento substancial do consumo de oxigênio, ao mesmo tempo, ou em paralelo, nós observamos a síntese de ATP. Entretanto, quando nessas células, quando nesse meio com células, nós colocamos cianeto, esse cianeto é uma molécula que vai inibir a citocromo C oxidase, ou seja, vai inibir a transferência de elétrons. Ao inibir a transferência de elétrons, nós observamos que o consumo de oxigênio ele vai ser interrompido, não vai mais haver consumo de oxigênio, mas também não vai mais haver síntese de ATP. Por que será que acontece isso? Isso acontece porque quando os elétrons não são transferidos, os prótons também não atravessam a membrana. Se os prótons não atravessam a membrana, eles não têm força suficiente, não têm concentração suficiente, não há formação da força protomotriz que possa girar a ATP sintase para a síntese do ATP. Isso é o que nós podemos ver. Nesse outro gráfico, nós estamos vendo algo semelhante: succinato, quando é colocado juntamente com essa cultura ADP e fosfato, nós aumentamos aqui o consumo de oxigênio, também aumentamos a síntese de ATP. Quando nós adicionamos a esse meio venturicidina ou oligomicina, que são duas moléculas que inibem o complexo F0, nós observamos que esse complexo é o complexo responsável pela síntese de ATP. Nós vamos colocar moléculas inibidoras da ATP sintase. Obviamente, nós vamos observar uma inibição na síntese de ATP. Só que, incrivelmente, nós observamos também que o consumo de oxigênio ele vai ser bloqueado, vai ser inibido. E por que o consumo de oxigênio vai ser inibido? Porque não houve transferência de elétrons pela cadeia respiratória. Isso acontece porque quando o ATP não é sintetizado, quando a molécula, quando a enzima ATP sintase ela é bloqueada, os prótons não conseguem retornar à matriz mitocondrial. Isso gera um aumento exagerado da concentração de prótons no espaço intermembrana, dificultando ainda mais a saída, uma vez que uma concentração muito elevada vai ser necessário um aumento da energia necessária para transferir esses prótons de um local menos concentrado para um mais concentrado. Isso faz com que haja um colapso da transferência de elétrons, um aumento exagerado da necessidade de energia para transferir esses prótons, consequentemente a parada também da transferência de elétrons, justificado pela diminuição ou pelo bloqueio no consumo de oxigênio. Quando nós adicionamos a esse meio o DNP é uma molécula desacopladora, é um desacoplador químico. O que é que o DNP faz? O DNP é uma molécula hidrofóbica, que atravessa a membrana facilmente, que se liga aos prótons no espaço intermembrana e veicula esses prótons através da membrana plasmática sem que ele seja utilizado, sem que eles voltem pela matriz, sem que eles voltem pela ATP sintase para a matriz mitocondrial. Isso faz com que a transferência de elétrons continue normal, uma vez que a concentração de prótons no espaço intermembrana ele vai continuar em valores mínimos
capazes de que a energia da transferência de elétrons seja suficiente para transferir esses prótons para o espaço intermembrana. Entretanto, nós podemos ver aqui há consumo de oxigênio, e esse consumo de oxigênio acontece porque a transferência de elétrons não é bloqueada. Entretanto, como ele inibe, como ele atravessa os prótons, atravessa a membrana mitocondrial sem passar pela ATP sintase, a síntese de ATP vai estar bloqueada. Então, nós estamos diante aqui de um processo de desacoplamento químico. O controle respiratório. O que seria o controle respiratório? Então, a velocidade do transporte de elétrons e a síntese de ATP são dependentes muito e exclusivamente da concentração de ADP. Então, o transporte de elétrons está acoplado à síntese de ATP, como nós vimos. Se o ATP é sintetizado, isso promove um maior transporte de elétrons. Se o transporte de elétrons é ativado, isso promove uma maior síntese de ATP, eles estão acoplados. Só que o ADP ele tem concentrações limitantes, e o ADP é importante porque é o substrato da ATP sintase para sintetizar ATP. Quanto mais ADP for formado, maior a velocidade das reações de catálise, consequentemente maior a produção de ATP. Como nós podemos ver nesse gráfico aqui, nós temos um gráfico mostrando o consumo de oxigênio em função do tempo, e no outro eixo ali a concentração de ADP. Concentração de ADP mantém-se fixa, nós temos um aumento do consumo de oxigênio em função do tempo. Se a concentração de ADP aumentar, o que nós podemos ver aqui é um aumento substancial no consumo de oxigênio em função do aumento da concentração de ADP. Então, aumenta a concentração de ADP, aumenta o consumo de oxigênio, consequentemente, aumenta a produção de energia. Então, nós podemos ver aqui a dependência do oxigênio. O oxigênio é uma molécula importantíssima, por isso que ele é vital para a vida, né? Vital para o ser humano. O oxigênio ele é o aceptor final da cadeia respiratória. Então, sem oxigênio, nós não temos a transferência dos elétrons por toda a cadeia respiratória. Consequência disso é que o NADH ele vai se acumular. Então, nós temos ausência do aceptor final de elétrons, que é o oxigênio, acúmulo de NADH. E o acúmulo de NADH vai inibir as enzimas lá do ciclo de Krebs. Então, nós temos uma reação em cadeia ao inverso, né? Voltando. Então, NADH vai inibir as enzimas do ciclo de Krebs. Então, qual é o rendimento da cadeia respiratória? Então, a glicose produzindo 2 piruvatos, né? Então, nessa fase aqui, né, nós temos a glicose produzindo 2 piruvatos. Nessa conversão de glicose em 2 piruvatos, são produzidas duas coenzimas NADH, diretamente 2 ATPs. Esses 2 piruvatos vão se transformar em duas moléculas de acetilcoenzima A, descarboxilação oxidativa do piruvato. São produzidos mais 2 NADH. Na terceira etapa, os 2 acetil-CoAs entram no ciclo do ácido cítrico, são totalmente oxidados a CO2. São produzidos 6 NADH, 2 FADH2 e 2 GTPs. Juntando tudo, nós produzimos 10 NADHs, 2 FADH2 e diretamente apenas 4 ATPs. Só que esses 10 NADHs na cadeia respiratória vão ser responsáveis pela produção de 25 ATPs, já que cada ATP produz 2,5, já que cada NAD produz 2,5 ATPs. E os 2 FADH2 produzem 3 ATPs. Então, nós teremos aqui na somatória 32 moléculas de ATP serão produzidas pela oxidação de uma glicose. Tem um asterisco aqui. Esse asterisco quer dizer que pode ser que forme um pouco menos. Pode ser que forme menos 2 moléculas de ATPs. Pode ser que forme de 30 a 32. E isso vai depender de quê? Vai depender
se o NADH produzido na glicólise, a glicólise acontece no citosol, ele precisa, esses elétrons produzidos no citosol e que são transportados pelo NADH, eles precisam entrar na mitocôndria para serem aproveitados pela cadeia respiratória na síntese de ATP. Só que esse NADH produzido no citosol ele pode entrar de duas maneiras, por dois tipos de lançadeiras diferentes. Se a lançadeira utilizada para transportar for a lançadeira do glicerol fosfato, aí serão produzidos menos ATP. Se for a lançadeira do malato aspartato, aí serão produzidos mais ATPs, como a gente vai ver adiante. A cadeia respiratória ela possui inibidores que podem inibir o complexo proteico 1, principalmente amital e rotenona, são exemplos de inibidores que inibem o complexo 1. Inibem o complexo 3, a antimicina A. Inibem o complexo 4, o cianeto, o monóxido de carbono e o ácido sulfídrico. Então nós temos aqui exemplos, do cianeto, do monóxido de carbono, que a gente sempre soube que é fatal, a sua inalação, e que isso é justificado pela inibição do complexo 4. Consequentemente, há o bloqueio completo, qualquer um desses complexos bloqueados, inibidos, eles bloqueiam completamente a cadeia respiratória. Também temos inibidores da ATP sintase, como a oligomicina. A gente já viu isso no slide anterior. A oligomicina liga-se à fração F0 e inibe a ATP sintase. Se ela inibe a ATP sintase, ela vai fatalmente bloquear a síntese de ATP, mas também o transporte de elétrons pela cadeia respiratória. Então aqui nós temos um exemplo, a ação dos agentes desacopladores. Um exemplo de um agente desacoplador é o DNP, que é o 2,4-dinitrofenol. O 2,4-dinitrofenol ele consegue se difundir facilmente pela membrana mitocondrial, só que ele difunde-se pela membrana mitocondrial carregando consigo um próton. Esse próton se liga na sua molécula, ele atravessa e libera no espaço intermembrana novamente. Então ele consegue atravessar de um lado para outro, fazendo com que haja um desequilíbrio entre os prótons encontrados na matriz mitocondrial e encontrados no espaço intermembrana, fazendo com que haja uma diminuição da força protomotriz, já que esse próton não vai atravessar a membrana pela ATP sintase, sim por esse desacoplador. Então a ação dos agentes desacopladores aqui, eles abrem um canal, e esse canal ele favorece a entrada de prótons não pela ATP sintase, mas por um espaço aberto pela membrana. E aí a ATP sintase não consegue sintetizar o ATP e, consequentemente, os prótons, os elétrons continuam sendo veiculados, mas a ATP sintase não consegue mais sintetizar o ATP.